E aí pessoal, Evandro Luz aqui. Hoje o assunto é arte novamente. Eu vou mostrar para vocês esse desenho, falar um pouquinho a respeito do desenho com canetas esferográficas e vou dar algumas dicas aí para quem se aventura aí com esse material ou já desenha, né, com caneta esferográfica. Mas não vai ser um tutorial, porque o objetivo é agradar também e deixar divertido para quem não desenha e quer simplesmente ver arte e se divertir um pouco com isso, né? Então, bora lá. E além de dar dicas a respeito do desenho com canetas esferográficas, vamos desmistificar algumas verdades e meias verdades aí a respeito disso. Primeiramente, eu uso esse material de apoio aqui, e você está vendo aqui borracha de precisão, borracha elétrica, e você pode perguntar, tá, mas se eu fizer um desenho com caneta esferográfica, eu não posso apagar. Onde entra a borracha nisso tudo? Simples. Se você faz esse tipo de rachura aqui, ó, que não é errado, na verdade ela imita um desenho a bico de pena, você não vai poder apagar mesmo. Mas se você usa a caneta para fazer aquele sombreadinho já mais leve, com um certo cuidado tal, e formando esse tipo de sombreado aqui, aí já é possível. Eu vou demonstrar para vocês verem. Olha aqui, vocês desculpem aí, tá cheio de barulho aqui, é que eu não tenho estúdio, então é gente falando, é coisa caindo o tempo inteiro, então não liguem para isso, pessoal. Vamos prosseguir aqui. Então é tipo isso aqui, ó. Viram como apagou? Ó, apaga. Você pode utilizar o material que você quiser, inclusive, vamos supor que você fez uma área sombreada, mas havia uma área mais leve no meio, e você teria que fazer um trabalho já simplesmente de um esmaecimento. Perceba como com um jeitinho, olha, você consegue trabalhar com remoção também. Isso é uma vantagem, no entanto, também é uma desvantagem no sentido de que é uma arte efêmera. Se você ficar esfregando, se expor muito tempo à luz, ela não tem uma resistência tão grande à luz como as tintas a óleo, o material feito especificamente para isso, né? Então, é uma arte bem possível, ela tem seus prós, seus contras, aí vai depender de como você trabalha. A maneira de fazer o sombreado, se você quer fazer esse tipo de sombreado mais leve, é caneta inclinada, de maneira que mal toque a ponta no papel, não use ela em pé, use ela deitada e vai esfregando bem de leve. Onde ficar pequenas reentrâncias do papel, você vai preenchendo com todo cuidado, fazendo quase uma espécie de pontilhismo tal, e vai tudo dar certo no final. Não necessita tanto treino quanto as pessoas imaginam. E a próxima questão que eu quero abordar não tem a ver tanto com a parte técnica. Você aprendeu isso aqui, praticamente você aprendeu o que tinha que aprender. A outra parte tem a ver mais com uma maneira de pensar do que necessariamente com o que você vai fazer. Como que eu quero dizer? Eu utilizo uma técnica mais clássica para fazer os meus desenhos. Na técnica clássica, nós usamos vários conceitos. Um deles é o esfumato, que é um dos cânones da pintura, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre pintura canônica. Eu usei essa imagem como referência. Eu faço um desenho à mão livre. Então, tem um pessoal que trabalha com hiperrealismo, que gosta de usar mesa de luz, decalque, quadriculado, enfim. Isso não é errado, tá? Entendam que não é errado. Mas eu gosto do desenho à mão livre. Então, se você vai fazer um desenho como esse, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer é usar aí um método Loomis, ou enfim, um método aí que você utiliza para fazer um esquema de esboço. Note que aqui há uma distorção de câmera, não estou nem falando só da perspectiva. Que se você olhar, por exemplo, aqui a linha da boca, ela sobe e a linha das sobrancelhas desce.
e tem uma distorção bem grande. Fora isso, não adianta você fazer uma perspectiva linear, porque também tem uma distorção de câmera. Estamos numa era contemporânea onde tem esses equipamentos, e isso faz uma distorção ovalada, no caso arredondada, tá? E você tem que levar isso em consideração. Então é um caso de desenhar conforme você vê, não conforme você sabe, tá? Não é uma forminha que tudo que você fizer ali vai dar certo, tal. Isso é mais um guia para você se basear enquanto desenha. Outra coisa, tem partes aqui, ó, próximo à borda que escurecem. Escurecem mesmo, a ponto de formar a linha, praticamente, ó. E as transições, muitas vezes, olha aqui, por exemplo, no lábio, não forma uma linha exatamente. Tem ali um esfumatozinho, quase tudo tem um esfumato, tá? Se você quiser reproduzir isso no teu desenho, não adianta você simplesmente fazer ali um sombreado, por mais bem feito que ele seja, não adianta você fazer um sombreado que vai ficar linear. Que forma essa linha aqui, ó. Interessante que você vai fazendo com cuidado para deixar as bordinhas esfumadas. Transições leves. Eu quero fazer, por exemplo, como vocês vão ver ali na parte do cabelo, tem umas partes onde tem a sombra da mecha. Eu não fiz simplesmente puxando traços, como seria a lógica maior. Eu imaginei uma linha, tá? No caso aqui um pouquinho mais grossa, e ali também teve isso, né? E sombreei no meio dela. Muitas vezes nem sombreei nesse sentido. Sombreei nesse e evitei esse sentido, tá? É possível? É possível. Normalmente sombreamos em várias direções, porque se você sombrear numa direção só, vai aparecer muito dentro do papel. Então sombreia numa direção, depois sombreia um pouquinho na outra. E em alguns pontos, como eu disse, você vai fazendo meio que até um pontilhismo ali para você ir preenchendo o dentezinho do papel, tal. Um detalhe, está vendo aqui, ó, que aqui eu estou fazendo só para demonstração, você viu que derrubou um pinguinho de tinta? Isso acontece o tempo todo. Então, para evitar isso, nós colocamos um papel do lado e vamos limpando. Vamos limpando a ponta da caneta, tá? Sempre. Por quê? Porque não vai acontecer isso. Às vezes derruba uma bola de tinta enorme, porque vai acumulando, principalmente que você utiliza ela de lado, né, inclinada. Então isso acontece bastante. Muita coisa eu mudei. Então, eu não fiz, tipo, cada fiozinho de cabelo no seu lugar, eu não sou um desenhista hiperrealista. Minha abordagem aqui é uma abordagem mais solta nesse sentido. Para isso, eu utilizei a licença artística. No último vídeo eu falei disso, me perguntaram o que é a licença artística. Bem, a licença artística, pessoal, é um documento muito importante que a Sociedade dos Artistas dá. E se você é um artista muito bom, você entra em contato com eles, pede a tua licença artística, eu vou mostrar a minha. Ó. Olha aqui a minha licença artística, ó. E a minha veio assinada pelo próprio Leonardo, olha. Então, com esse documento em mãos, eu posso desenhar conforme eu quero. Eu não sou obrigado a seguir regras. E você? Já desenha conforme você quer? Você já tem a sua licença artística? Eu vou mostrar agora no desenho esses efeitos. Aqui, por exemplo, nessa parte do cabelo, foi feito com borracha, apagando com borracha. E tem alguma coisa também de caneta gel. Importante da caneta gel branca, que se você utilizar depois, essa caneta ela vai ter que voltar para cobrir certas áreas. Dar aquela esfumadinha, entendeu?
Usei o papel Strathmore Bristol Smooth Surface. Quem já viu aí desenhos feitos com caneta esferográfica azul sabe que a câmera não consegue pegar exatamente a tonalidade dessa cor. Ao vivo é bastante impactante. Outra coisa é que não tem preto. Então o máximo de tonalidade profunda que chegamos é o próprio azul. Automaticamente as tonalidades que seriam equivalentes a esse azul serão outra tonalidade. Já me perguntaram, como que eu faço essa equalização? Simples. Tudo aquilo que é extremamente escuro, eu coloco como tonalidade máxima supersaturada desse azul. Aí, entre as tonalidades mais baixas e as outras, eu faço uma equalização. Entende? Talvez seja um pouco complicado, assim, só falando, mas não é tão difícil quanto parece. Uma hora eu vou acabar fazendo um vídeo específico sobre isso, mas nada mais é do que uma escala de tom onde a tonalidade máxima será essa, né? Outra coisa, quem eu desenhei aqui? A Luciana Kraus novamente. Já é a terceira vez que eu faço desenho dela. Já expliquei isso antes, eu sempre procuro desenhar pessoas que são relevantes para a sociedade, para o mundo da arte. No caso da Luciana, é formada em artes, pós-graduada, artista, artesã e outras qualidades mais. Até a próxima, pessoal.